Irmãos, abrem Lucas, capítulo 10. Depois de Lucas 10, nós vamos para o Evangelho de João e vamos ficar nele, tá? Vou ler vários textos pequenos aqui. A pregação de domingo, ela, dentre muitas lições, né, e revelações ali que ela trouxe, ela fez uma afirmação, que é Jesus que revela o Pai. E o pastor Silvio disse assim, e não adianta a pessoa querer trazer argumento, porque eu tenho o Novo Testamento e está escrito, né? Está escrito, não tem como eu fugir, está aqui, né? Se eu não tivesse, você podia me enganar, mas eu estou com um texto aqui. Então nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento, e para os irmãos ficarem com esses textos de uma forma mais facilitada na cabeça de vocês, basta lembrar do Evangelho de João. O Evangelho de João traz muitas afirmações de que é através de Jesus que se conhece o Pai. Tá bom? Nós vamos ler Lucas primeiro, mas depois nós vamos para João, tá? Lucas 10, verso 21. Diz assim: Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, ou aos pequeninos, né? Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o Senhor Jesus que está dizendo isso. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né? No verso 23, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, né? Por quê? Muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. O Senhor Jesus está dizendo, antes disso, ele disse: Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não é? Então, se ninguém conhece, é ninguém, irmãos. O Senhor Jesus vem para um povo conhecido como povo de Deus, povo escolhido, o povo de Israel, a nação escolhida, não é? Essa nação de Israel, ela recebeu um Senhor lá no Velho Testamento, que se manifestou como Deus, escolheu Israel e disse: "Vocês são um povo peculiar. Eu vou entregar para vocês as minhas leis, vocês vão cumprir as minhas leis e eu vou tratar vocês com abundância. Vou cuidar de vocês como o meu primogênito." É o que está escrito lá. O Senhor Jesus vem para esse povo e diz: Vocês não conhecem o Pai. Como que pode isso? O Senhor Jesus fala: Os profetas, os reis, desejaram conhecer e não conheceram e não viram. E vocês conhecem e vocês viram. Não é? Então, irmãos, em João, capítulo 1, vamos lá, o próximo livro. Nós vamos ler picadinho, irmão, e na sequência, tá? Para facilitar, eu vou deixar na ordem para vocês. Capítulo 1, verso 1. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então está dizendo que antes de qualquer coisa existir, o verbo já existia, a palavra já existia. E tudo foi feito pela palavra, tudo foi feito pelo verbo, tudo foi feito por Jesus. Não é? E aí, irmãos, vamos pular aqui, glória a Jesus, para o verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Verso 9, não é capítulo não, tá? É verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali aonde, hein? Jesus. A luz verdadeira, porque havia uma luz que se apresentou como luz que não era luz. Porque a luz de Jesus, essa é verdadeira. Ela ilumina todo o homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo não. Perdão. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não
o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus, ele veio de uma família da descendência de Judá, da descendência de Davi. Então, o Senhor Jesus pertencia àquela nação, como homem, né? O filho do homem. Mas as pessoas não receberam ele. Não receberam Jesus. Não receberam o quê? A luz verdadeira. Não é? Aquele que fez todas as coisas, se fez carne, habitou entre os homens, e os homens não o conheceram. Quem eram esses homens? Segundo o conhecimento do judaísmo, esses homens que não receberam Jesus eram um povo de Deus. E Jesus veio no meio dessa nação, sendo ele o próprio Deus, as pessoas andaram junto com ele e a grande maioria das pessoas rejeitou ele. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Então, como que pode, não é? Se o Senhor se manifestou a esse povo, muitas vezes foi visto, andou com Moisés, comeu com Abraão, não é? Participou ali de muitas ações pessoalmente, na coluna de fogo, na coluna de fumaça, nas nuvens, no meio do fogo, no meio dos trovões, da sarça ardente, não é? Mas aí o Senhor Jesus, quando aparece no meio deles, eles olham para Jesus e eles não veem Deus em Jesus. Eles não veem Deus em Jesus. Porque a manifestação de Jesus é totalmente diferente da manifestação do Senhor. Ah, mas é claro, Denis, a aparência ali era Jesus. Não, eu não estou falando da aparência. Eu estou falando da conduta. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando da promessa. Eu estou falando do amor. Eu estou falando da pregação. Jesus disse que a palavra dele vinha do Pai, que eles não conheciam. Vamos ler, irmãos. Verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uma veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. Claramente aqui existe uma afirmação. Algo de um, algo de outro. Não é? Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Senhor lá foi visto por muitos. A teologia vai dar um nome para isso. Teofania. Que Deus lá atrás se, vamos dizer assim, se materializou numa forma e apareceu no meio dos homens, ou seja, é uma teofania, né? Eles usam essa palavra, essa teoria, para dizer que foi por isso que Deus não foi visto lá atrás, porque na verdade não era Deus, né? Já que o Novo Testamento diz que Deus habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e não pode ver. Então eles inventam uma teoria para poder fazer o Novo Testamento encaixar com o Velho, né? E aqui ele diz, de novo, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, o único Filho gerado por Deus, que agora, né, está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o revelou. Se Deus revelou o Pai, que nunca ninguém viu, então quer dizer que ele não era conhecido. O Senhor Jesus veio no meio do povo de Israel e revelou o Pai, que ninguém conhecia. Irmãos, está mais claro que isso é impossível, não é? Então, quem que o povo de Israel conhecia? Não era o Pai. É uma coisa lógica, né, irmãos? Não é verdade? Vamos ler o capítulo 8 agora, irmãos. Tem vários outros textos. A gente podia passar no capítulo 5, onde ele fala que nunca ninguém ouviu a sua voz e nem viu o seu parecer, né? Mas vamos aqui, capítulo 8, vamos ler o verso 17, irmãos. Jesus tem um debate com os judeus, e não tinha só fariseus ali debatendo com Jesus, eles queriam matar a mulher adúltera, queriam matar Jesus, e o Senhor Jesus começa a pregar, e as pessoas estão com os ouvidos bem abertos para ouvir Jesus. Verso 17 diz assim: E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim também testifica o Pai que me enviou. Verso 19: Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? E Jesus respondeu: Não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu
Pai. Então, que conhecer que é esse? Porque eles estavam vendo Jesus ali. Eles queriam matar Jesus. Eles não conheciam Jesus? Se alguém perguntasse para um judeu assim, você sabe quem é Jesus? Para um desses fariseus aqui. Eles iam dizer assim, é o filho de José, é um homem que está pregando outra doutrina, está fazendo grandes sinais, é verdade, mas não está pregando o judaísmo. Esse homem aí é um blasfemo, está dizendo blasfêmias, esse homem aí precisa morrer. Eles não olhavam para Jesus e falavam assim, tá aí ó, o Filho de Deus, tá aí o Messias que haveria de vir ao mundo, tá aí o Salvador, não é? Não. Então, o que é o conhecer nesse caso aqui? É saber verdadeiramente quem ele é. E quando o Senhor Jesus fala dele, ele também fala do Pai. Não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Então eles tinham um conhecimento de um Deus que apareceu para eles como Deus verdadeiro. Eles queriam servir ao Deus verdadeiro e acreditavam que serviam ao Deus verdadeiro. Eles acreditavam que existia apenas um Deus verdadeiro e verdadeiramente existe apenas um Deus verdadeiro. Mas o Senhor Jesus disse: vocês não me conhecem e também não conhecem o Deus, o meu Pai, o Deus verdadeiro. Não é? É o que ele disse aqui. Então, irmãos, no verso 30, diz assim: depois que o Senhor Jesus disse mais alguns textos, né, mais algumas coisas aqui, ele diz assim no verso 30: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na lei do Velho Testamento, é isso, irmãos? Na palavra de Moisés e dos profetas, é isso? Não é. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus? Então, irmãos, essa mensagem ela serve para os dias de hoje. Porque as pessoas falam, eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo de Cristo, eu creio em Jesus, mas não é um discípulo verdadeiro. Por quê? Porque não permanece na palavra de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra. Quando o Senhor Jesus fala para os judeus, é porque os judeus já tinham uma palavra. O Senhor Jesus falava assim, eu tenho uma palavra, vocês têm outra palavra. Como ele falou da lei, não é? Na vossa lei, como nós lemos. Então ele está dizendo assim, permaneçam no que eu estou ensinando. Vocês então conhecerão a verdade. Então ele também não diz assim, vocês não conhecem a mim e também não conhecem o meu Pai. Permaneçam na minha palavra e vocês vão conhecer o Pai. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Então o judeu, ele estava preso na mentira. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, automaticamente, a graça e a verdade estão de um lado. A lei está do outro lado da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 54, irmão, aí do capítulo 8, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso? Vocês dizem que o Deus verdadeiro é o Pai de vocês, é o Deus de vocês. Mas eu estou dizendo que não é. É a mesma coisa, irmão, esse texto está claro. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. O meu Pai, que vocês dizem que é o vosso Deus. E ele está dizendo, vocês não conhecem o meu Pai. Então eles acreditavam que adoravam o Deus verdadeiro. E Jesus está dizendo, vocês não adoram. Vocês têm outro Deus. Verso 55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? O qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Porque eles acreditavam numa mentira. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Eles acreditavam num Deus falso. Então eles acreditavam em uma mentira. Quando eles diziam assim, o único Deus verdadeiro, ou o Deus criador é o nosso Pai, eles estavam falando uma mentira. O Senhor Jesus está dizendo. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. O que o Senhor Jesus pregou? Ele disse, essa palavra que eu prego não é minha, mas é do Pai que me enviou. Né? Vamos continuar lendo aqui. Ó. Verso 56.
Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, esse texto, ele é um texto que ele foi feito justamente para provocar o judeu, não provocar ira, não para tentar o judeu, não, mas para mostrar para o judeu que o Senhor Jesus é antes de Abraão. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Quando ele fala antes que Abraão existisse, eu sou, é porque o Deus do Velho Testamento se manifestou como eu sou. Ele diz, né? Moisés pergunta, quando alguém perguntar, né, quem foi que me enviou, o que, que eu direi? Diga que o eu sou te enviou. Diga que essa mensagem é do eu sou. Né? Então aqui, Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, verso 59. Pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então eles quiseram matar o Senhor Jesus porque eles entenderam o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou no verso 44, vós tendes por pai ao diabo. Não é? E aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês acreditam que creem em Deus, mas não creem. Vocês nem conhecem Ele. Irmãos, o texto é muito claro, não é? Então, irmãos, no capítulo 16 agora, irmãos, passa algumas páginas aí. Verso 2. Então, o Senhor Jesus está preparando os discípulos, falando para os discípulos assim: olha, se preparem, vão ter dias difíceis. Eu serei morto. E o dia que isso acontecer, vocês ficarão por um momento a sós. Não se turbe o vosso coração, etc, etc. Né? E ele vai dizer para eles: vocês vão ser perseguidos, porque eu sou perseguido. Vocês vão ser odiados, porque eu sou odiado. Né? Então, vai preparando os seus discípulos. E aqui no verso 2 ele diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Por quê, irmãos? Porque o Deus dos judeus os ensinou a matar. O Deus dos judeus disse: olha, quando vier alguém pregando uma mensagem, uma palavra, fazendo sinais, mas não está pregando aquilo que eu mandei vocês ensinarem, que não estiver de acordo com os meus estatutos e as minhas ordenanças, esse tal tem que ser morto, tem que morrer. Né? Então as pessoas procuravam matar os judeus por quê? Por que Saulo concordou com a morte de Estevão? Por que Saulo perseguia os cristãos de cidade em cidade? Os arrastava, os arrancava de suas casas, os arrastava à prisão, espancava, ameaçava eles e fazia com que eles blasfemassem, que eles negassem o nome de Jesus ao fio da espada, por meio de ameaça. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam em um Deus que deu uma palavra para eles, que ensinou eles a fazer isso. Então, quando eles fizerem isso, o Senhor Jesus está dizendo, eles vão achar que eles estão fazendo algo para Deus. Verso 3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Quem que vai procurar matar os cristãos? Os judeus. O povo de Israel. A nação escolhida pelo Deus de Israel. E o Senhor Jesus diz, eles vão seguir as leis desse Senhor. A lei deles ensina a matar vocês. Eles acreditarão que estarão fazendo algo para Deus. Mas na verdade, não. Porque eles nem conhecem Deus. E não conhecem a mim. É o que ele disse aqui. Então, no capítulo 17, irmãos, estamos terminando já. O verso 6 diz o que aí, irmãos? Capítulo 17 de João. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo? Jesus manifestou o nome do Pai ao mundo, aos homens, que do mundo me deste. Então foi Jesus que manifestou. Quantas vezes o Senhor Jesus falou algum nome, senão o nome Jesus? Ou o nome Pai, que não é um nome. O Senhor Jesus só tratou o Deus verdadeiro como Pai. Ou Papai, né? Que é Abba Pai. Ou ele chamou de Papai, ou ele chamou de Pai. E muitas vezes ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Muitas vezes ele disse isso.
Felipe, como dizes tu, Felipe, mostra-nos o Pai. Eu tenho andado tanto tempo com vocês, Felipe, pelo amor de Deus. Como é que você faz uma pergunta dessa? Quem vê a mim, vê o Pai, não é? Vocês não têm reparado ainda na minha pregação? A palavra que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou, o Senhor Jesus disse. Não é? Não é isso? Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Eu estou pregando uma palavra que vocês aprenderam. É a palavra do Pai. A palavra do Evangelho. Você quer ver o Pai, Felipe? Eu estou manifestando o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus e tu os deste. E guardaram a tua. Que palavra que o Senhor Jesus mandou guardar? Se permaneceres na minha, o Senhor Jesus mandou guardar a lei? Não. Não mandou. Então, eles guardaram a tua palavra. E agora, verso 7, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, tudo que o Senhor Jesus falou provém do Pai. Estamos terminando já, irmãos. Vamos para o verso 25. Glória a Jesus. Que ele diz: Pai justo, o mundo não, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. De quem que ele está falando? Do cristão. Os cristãos conheceram, porque creram em Jesus. Porque não dá para crer no Pai se não crer em Jesus. Né? Verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu... Que nome, irmãos? Que nome que o Senhor Jesus ensinou para todos os homens quando ele esteve aqui? Não teve outro nome, irmãos. Foi Jesus. Né? O teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, quando veio a profecia para Isaías, que disse, né, que ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. A profecia, né? E aí quando o anjo aparece para Maria e dá uma ordem, aparece para José, dá uma ordem, olha, o nome dele será Jesus. Não é? Porque ele salvará os homens dos seus... Vamos lá, vai. Está em Mateus, capítulo 21. Isso mesmo. Vamos terminar aqui, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Todos acharam? E dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, irmãos, ele vem de uma raiz. É que a gente recebeu um nome traduzido, né? Jesus é Yeshua, não é? E esse nome, ele é praticamente a palavra salvação. Ele é praticamente essa palavra, salvação, não é? Então por isso que ele diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome? Ué, mas o nome não era Emanuel? Por que deram o nome de Jesus? Porque Emanuel tem um significado, é o que o texto diz, que traduzido é Deus conosco. Então, qual que é o nome do Deus que esteve conosco? Jesus. Jesus, quando ele fala, eu manifestei o teu nome aos homens. Que nome Jesus manifestou? Em meu nome farão isso. Em meu nome tocarão. Em meu nome serão curados. Em meu nome. Olha, vocês não pediram nada no meu nome ainda. Pedi e recebereis. O nome de Jesus foi manifestado aos homens. E o nome de Jesus é o nome de Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ah, mas Deus esteve conosco muitas vezes, né? Ah, Moisés, eu falo com ele boca a boca. Não falo com vocês igual eu falo com Moisés. Com Moisés, não. É Números capítulo 12, né? Com Moisés, ele vê a minha aparência. Eu falo com ele boca a boca.
Mas no Evangelho diz: nunca ninguém ouviu a sua voz e nem viu o seu parecer. Nunca ninguém. Então, irmãos, glória a Jesus. O Deus que esteve conosco, o verdadeiro Deus, é Jesus. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos?